Olá, Eric, tudo bem com você? Aqui é o professor Valber, tá? Quero dizer que é uma grande satisfação, uma grande alegria começar essa semana a trabalhar com você as conjunções subordinativas, conforme você pode visualizar aí, tá? Eu sempre faço questão de lembrar que toda essa arte, tudo que você está observando aqui, é sempre mérito do professor Ezequiel, tá bom? O professor Ezequiel é quem tem toda essa trabalheira, todo esse cuidado de fazer bem caprichado, de maneira bem lúdica, né? De maneira bem visual aí para que possa facilitar seu aprendizado, tá bom? Então, a gente vai trabalhar essa semana as famosas conjunções subordinativas. Antes disso, vamos só relembrar o que são as conjunções, tá? Isso aqui nós vimos na aula passada. A conjunção é um termo que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo entre elas uma relação, ou entre esses termos, né, uma relação. Então, na aula passada, você deve lembrar que a gente falou sobre as conjunções coordenadas. Inclusive, esses exemplos, né, nós trabalhamos lá naquele encontro, na semana passada. Quando eu falo que ele joga futebol e basquetebol, repare que o "e" é uma conjunção. Ele é um termozinho que vai conectar dois termos de mesma função, no caso, futebol e basquete. Quando eu falo que eu iria ao jogo, mas estou sem companhia, o mais é uma conjunção que conecta duas orações neste caso, tá bom? Na semana passada nós falamos sobre as conjunções coordenadas. Esta semana nós vamos trabalhar as conjunções subordinadas. Vamos ver qual é a diferença entre elas. Então, para relembrar, conjunção é um termo que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, tá? Estabelecendo uma relação entre essas palavrinhas. As conjunções podem ser coordenativas, aquelas que nós vimos na aula anterior, e subordinativas, que são as que a gente começa a ver a partir de agora. Hoje vamos estudar as conjunções subordinativas. Essas próximas aulas, as aulas desta semana, nós vamos trabalhar as conjunções subordinativas, tá? O que são conjunções subordinativas então, Eric? Subordinativas são as palavras que unem orações, são as conjunções que unem orações, pois uma delas exerce o papel de oração principal e a outra o papel de subordinada, ou seja, dependente da primeira para a construção completa de seu sentido. Então, olha só, você vai perceber que vai ficar fácil entender isso. Quando eu falo para você, Eric, que eu preciso, qual é a pergunta que você provavelmente vai ter a partir dessa minha fala? Precisa de quê, professor? Afinal de contas, quem precisa, precisa de algo. Quando eu falo que eu preciso, se você me perguntar de quê, você espera ouvir de mim uma resposta. Essa resposta, ela vai completar o sentido da primeira oração, do caso, eu preciso. Então, quando eu falo que eu preciso, que você acompanhe as aulas, é toda uma oração que complementa a primeira. E essa oraçãozinha que vai complementar a primeira, ela inicia por meio de um que. Esse que é a famosa conjunção subordinativa. É ela que une uma conjunção, uma oração subordinada, a uma oração que é principal. A principal é aquela que exige uma outra que a complemente, tá bom? Tendo em vista o tipo de ponte que essa palavra constrói, pode diferenciá-las em integrante e adverbial. As integrantes são só duas, né? Que e o se, e elas irão ser usadas para introduzirem orações subordinadas com valor de substantivo, que a gente vai estudar na próxima semana. As conjunções adverbiais, elas receberão os mesmos nomes das orações. E qual é o valor que ela expressa? Ela expressa o valor de um advérbio, tá bom? Então ela vai representar a finalidade, representar a causa, representar uma consequência, por exemplo, tá bom? Então esses são os valores das conjunções adverbiais, tá? Então é essa observaçãozinha que nós temos aqui, ó, as conjunções subordinativas. Opa, deixa eu voltar aqui. Então quando eu falo assim, ó, as conjunções subordinativas, falhou, tá? A caneta. As conjunções subordinativas integrantes iniciam orações substantivas, ao passo que as conjunções adverbiais introduzem orações adverbiais, tá bom? Então eu vou chamar esta aqui, Eric, de aula número 1, tá? É só uma ideia introdutória para que você revise aquilo que nós vimos na aula passada e entendesse o que nós iremos trabalhar agora nessa sequência, tá? Esta semana. Então, no próximo encontro, eu falo com você sobre as primeiras conjunções adverbiais, depois finalizo em outro encontro, em outra aula, sobre as outras conjunções adverbiais, tá? E por fim, nesta semana, acerca das conjunções integrantes. Então, nós temos esta aula agora, que eu estou encerrando, mais 3 encontros para tratarmos ainda nesta semana, tudo bem? Um grande abraço então para você, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!